E agora recebemos mais um candidato ao Senado Federal em uma entrevista no Conexões. Dessa vez, a professora Geli, candidata pelo PT, está aqui no estúdio. Olá, obrigada pela presença, professora. Obrigada, Camila. Uma honra muito grande poder estar aqui falando aos ouvintes um pouco da professora Geli e dos nossos projetos para o Senado. Bom, professora, assim como os outros candidatos que foram convidados a participar, nós convidamos todos. Infelizmente, apenas alguns puderam comparecer. A senhora tem 6 minutos a partir de agora para as nossas perguntas iniciais e mais 1 minuto ao final para as considerações finais. Ok. Queria que a senhora destacasse qual o foco da gestão da senhora frente ao Senado, quais são os principais projetos para a senhora. Bem, Camila, eu sou professora. E como professora que sou e como vereadora na minha cidade de Anápolis pelo 2º mandato, eu tenho sempre a bandeira da educação. Eu acredito na educação como instrumento de transformação social, eu acredito que a educação transforma as pessoas e essas pessoas transformam a sociedade. Então, para o Senado Federal, eu quero garantir os recursos e o financiamento adequado para a educação, para que essa educação ela seja pública, gratuita e de qualidade. E junto à educação, eu defendo a bandeira da inclusão. Trabalho com as pessoas com deficiência, sobretudo com os autistas. Tenho um trabalho muito forte em prol das mulheres, porque eu sou mulher, sei o que as mulheres precisam, defendo as mulheres e também tenho um trabalho muito especial com as pessoas com câncer. Bom, professora, gostaria que a senhora falasse a respeito dessas reformas em curso ou já aprovadas do atual governo federal. Primeiro, reforma trabalhista, já aprovada, reforma em curso ainda da Previdência, outras reformas que são aventadas, como reforma política e também a reforma tributária. Qual é a opinião da senhora a respeito dela? A senhora é a favor ou contrária? E qual deve ser a ação da senhora no Senado frente a essas mudanças? Olha, eu sou contra a reforma trabalhista da forma que ela foi colocada, onde nós penalizamos apenas o trabalhador e, sobretudo, as mulheres, porque na reforma trabalhista as mulheres foram muito penalizadas. Quanto à reforma da Previdência, também sou contra. Eu, estando no Senado, nós queremos votar contra essa reforma da forma como está sendo colocada, onde penaliza apenas o pequeno, como se a pessoa que recebe o salário mínimo, que é o grande número de pessoas aí que faz parte da Previdência, que recebe um salário mínimo, que eles fossem responsáveis por todo o caos existente dentro da Previdência Social do nosso país. Então, sou contra, eu acho que precisa sim ter reformas, mas que essas reformas possam trazer, colocando as pessoas que ganham mais para que possam pagar mais, para que possam contribuir mais e, sem dúvida nenhuma, beneficiando e com um olhar muito generoso para o trabalhador. É esse olhar para o trabalhador que eu quero ter no Senado Federal. Portanto, sou contra a reforma da Previdência, sou contra aí a reforma trabalhista da forma como foi colocada. Em relação a uma reforma política e uma reforma tributária? A reforma política também é necessária, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos de uma reforma política e eu digo mais, eu sou mulher, eu gostaria de uma reforma política que garantisse a cadeira para a mulher no parlamento. Nós temos uma legislação que dá direito à participação da mulher na política, reserva algumas vagas nos partidos políticos para o mesmo gênero e falam-se sempre que 30% é das mulheres e eu defendo uma reforma política onde nós possamos garantir não somente a participação política, mas a participação da mulher, a cadeira reservada para a mulher lá no Senado Federal, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, porque a mulher precisa estar onde ela queira estar. Portanto, a reforma da política é necessária, mas uma reforma de fato, e não apenas um batom como se está passando. E com relação também à reforma tributária, nós precisamos de uma reforma tributária, onde quem recebe mais tem que pagar mais. Aquele que recebe menos precisa pagar menos. Nós precisamos trazer essa justiça fiscal às pessoas e, sobretudo, beneficiar aquelas empresas que traz mais desenvolvimento, mas que traz também essa justiça social, respeitando, sem dúvida nenhuma, o nosso meio ambiente. Professora, eu gostaria que a senhora destacasse agora quem são os suplentes da senhora e o porquê da escolha. Os meus suplentes são 2 pessoas muito especiais. Eu sou professora, tenho 2 suplentes professores. O meu primeiro suplente é o professor Antônio Bites, do entorno, ele é da cidade de Valparaíso, um professor, também já foi vereador, uma pessoa muito especial que está nos ajudando muito nessa campanha. E o meu segundo suplente é o professor Mardônio, um filósofo, professor da PUC, professor também do ensino médio, e sem dúvida nenhuma, eu tenho 2 suplentes professores
professores, porque eu sou professora e eu acredito na educação. Eu só poderia ter caminhando junto comigo pessoas que têm o mesmo pensamento, têm a mesma vocação que eu, porque eu acredito que a educação é a base de tudo, Camila. Tudo começa pela educação. Tudo passa pela educação. E eu só poderia ter do meu lado 2 suplentes sendo professores e também uma candidata ao governo que é uma professora. Um pouquinho antes da gente conseguir dar os minutos finais para um minuto final para a senhora, eu gostaria que a senhora destacasse algum projeto voltado para a área da mulher, já que a senhora destacou que é uma das bandeiras da sua campanha. Eu, como vereadora na cidade de Anápolis, eu tenho alguns projetos para as mulheres. Um dos projetos que nós temos lá, que nós trabalhamos muito e conseguimos, foi aprovado, foi uma vaga específica para a mãe que tem o bebê de colo, o bebê até 1 ano de idade, e ela vai estacionar nos lugares, não tem um lugar específico para ela estacionar, e nós mulheres sabemos, quando temos os nossos filhos pequenos, quanto é difícil para que nós possamos alcançar um estacionamento. E também com relação à violência contra a mulher. Tem uma bandeira muito grande e uma luta nossa é para que as delegacias que atendem as mulheres, elas ficam abertas no final de semana. E não somente isso, que os processos dos crimes contra a mulher, que eles tenham uma vara especial, um juizado especial, onde esses processos possam ser julgados. E nós conseguimos isso para Anápolis. Bom, vou ter que interrompê-la para poder dar um minuto final de considerações. E a senhora pode dizer aquilo que acha que é mais relevante, que o nosso público ainda precisa saber. Camila, eu venho com o nome da renovação. Eu ando nas ruas, eu converso com as pessoas, olho no olho, coração com coração, e eu sinto que as pessoas querem renovação na política. As pessoas querem nomes novos. E para haver essa renovação, é preciso que novos nomes sejam colocados para apreciação do eleitor. Eu me coloco como nome para essa renovação. Uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher temente a Deus, uma mãe, uma avó, mas preparada, formada em Direito e Pedagogia, preparada para te representar no Senado. Então agora eu passo para você. Está em suas mãos, verdadeiramente, fazer essa mudança, votando na professora Geli. Certo, professora. Muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço o espaço e deixo um abraço a todos os nossos ouvintes.